Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre DCNT, que são doenças crônicas não transmissíveis, certo? E aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre hipertensão e diabetes na atenção básica. Vamos lá então. Hipertensão. O que vocês entendem por hipertensão? Então a hipertensão, gente, ela é nada mais nada menos do que o aumento da pressão arterial dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias. Esse aumento da pressão, ele pode se dar por alguns motivos, alguns fatores podem estar causando, tanto aumento de líquido dentro dos vasos, quanto uma vasoconstricção desses vasos, pode estar levando a uma hipertensão. Vamos entender um pouquinho aqui essa parte. Quantos hipertensos existem no Brasil? A hipertensão é uma doença multifatorial, ou seja, ela é causada a partir de vários fatores, ela não tem um fator específico que a provoque. Geralmente é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas, então a hipertensão ela é uma doença silenciosa muitas das vezes, baixa adesão ao tratamento e baixas taxas de controle, justamente por ser uma doença assintomática ou oligossintomática, que apresenta poucos sintomas. Então as pessoas acabam ignorando e não aderindo ao tratamento como deveria. Ela apresenta aqui uma alta prevalência, ou seja, mais que 30% da população brasileira, prevalência de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres, ou seja, os homens eles tendem a desenvolver a hipertensão mais do que as mulheres. 15 milhões nem sabem que são hipertensos. Então, muita gente é hipertenso, tem a pressão arterial elevada e não sabem disso por ser uma doença assintomática. Por que controlar os fatores de risco? Controlar a pressão arterial diminui 15% o risco de infarto e 42% o risco de derrame. Isso porque a pressão arterial ela está muito relacionada a hábitos de vida, estilo de vida inadequado. E por conta disso, pode estar evoluindo para um infarto e também para um derrame. Então, se fizer esse controle adequado, a gente consegue reduzir em 15% o risco de infarto e 42% o risco de derrame. Controlar o colesterol também é muito importante e esse colesterol controlado ele consegue minimizar 33% de risco de infarto e 25% risco de morte, além de 20% risco de derrame. Então, além de controlar a pressão arterial, a gente deve estar controlando também o colesterol dos nossos pacientes. Só lembrando que a gente tem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. Onde o HDL é o colesterol que a gente conhece como colesterol bom, e o LDL é o que a gente conhece do colesterol ruim. Porém, todos eles são importantes e a gente deve ter uma quantidade adequada no nosso organismo. Outro fator aqui que a gente deve controlar, que na verdade é um risco para desenvolver a hipertensão, é o fumo. Então, pessoas que fazem uso do fumo a gente deve orientar para diminuição até chegar na eliminação total. E o fumo, parar de fumar, na verdade, diminui em 50% o risco de infarto e 70% o risco de morte. Então, é um fator de risco muito importante que a gente deve estar orientando os nossos pacientes para que eles venham estar abandonando. A pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias e é medida em milímetros de mercúrio. Ao se medir esta pressão, se determinam duas pressões, a máxima e a mínima. A máxima seria o quê?
a pressão exercida quando o coração se contrai, certo? E a gente chama de sistólica. E a mínima seria quando o coração dilata e a gente tem a pressão mínima, que a gente conhece por diastólica. Então, pressão máxima sistólica, pressão mínima diastólica. Vamos lá. Segundo as quintas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial para adultos, considera-se pressões normais abaixo de 130 milímetros de mercúrio para pressão máxima e abaixo de 85 milímetros de mercúrio para pressão mínima. Então, aqui as cifras normais seriam até 130 por 85 milímetros de mercúrio, que vocês conhecem como 13 por 8, certo? Mas vocês irão ver que a gente costuma utilizar bastante 130 por 85, 120 por 80 e não 12 por 8, certo? As cifras elevadas, ou seja, quando a pressão ela é considerada elevada, é aquela pressão onde está a partir de 140 por 90. Então, a máxima 140, a mínima 90 milímetros de mercúrio, a gente considera que essa pressão ela está elevada. Pressão de 140 por 90 milímetros de mercúrio ou superiores são consideradas elevadas e constituem a hipertensão arterial. Só lembrando, gente, que essas variáveis elas podem oscilar de acordo com a temperatura, a literatura que vocês pesquisarem. Os níveis pressóricos considerados ótimos são 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, quem tem aí os níveis pressóricos, quem tem aí a pressão arterial por volta de 120 por 80 ou 12 por 8, está no padrão ótimo, aceitável para a pressão arterial, certo? Abaixo do que isso não é muito bom e acima do que isso também não é muito bom. Vamos lá. Na maioria das vezes, não conseguimos saber com precisão a causa da hipertensão arterial, mas sabemos que muitos fatores, tanto os não modificáveis como os modificáveis, podem ser igualmente responsáveis. Então, assim, pela hipertensão arterial ser uma doença causada por multifatores, vários fatores, é um pouco difícil da gente saber qual seria aquele que realmente esteja causando. Mas a gente sabe que os existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis que a gente pode estar trabalhando em cima deles para poder prevenir a hipertensão ou até mesmo controlar e minimizar os seus efeitos. Então, os hábitos modificáveis, os fatores modificáveis, seria tudo aquilo que a gente pode estar modificando. Então, a alimentação, prática de exercícios físicos, tudo isso é considerado um hábito modificável. E hábitos não modificáveis eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. Então aqui a gente tem os fatores de riscos não modificáveis. Quais seriam esses fatores não modificáveis? É tudo aquilo que você não tem a capacidade de intervir sobre eles, certo? E aqui primeiro eu trago para vocês a hereditariedade. Então a hereditariedade ele é um fator de risco. Quando eu falo de fator de risco, eu quero dizer que é algo, uma situação que, se não tratada, ela pode causar a hipertensão arterial sistêmica, certo? Então aqui a gente tem a hereditariedade. Algumas pessoas herdam a predisposição à hipertensão arterial, que pode apresentar-se em vários membros de uma família. Então, a hereditariedade, gente, é algo que a gente nasce, é a genética que a gente traz e que a gente não tem como modificar a nossa carga genética. Então, se o pai, a mãe, o avô, a avó, a bisavó já teve hipertensão arterial sistêmica, a gente tem a chance de desenvolver também a hipertensão. Então a gente já sabe que isso é um fator de risco não modificável. O que é que a gente vai fazer? Trabalhar em cima dele e dos outros para a gente minimizar a chance de desenvolver a hipertensão arterial sistêmica, como outras doenças crônicas também, como a diabetes e também câncer e outros problemas que também podem ser hereditários. A idade, gente, também
idade é um fator não modificável, aí vocês podem se perguntar o seguinte: a gente está constantemente mudando de idade, né? Hoje a gente tem 20, amanhã a gente vai ter 30, aí você pode dizer, mas a idade é modificável. Mas agora você pode mudar a sua idade, agora não pode. Então, se você tem 20 anos agora, você tem 20 anos e você não vai poder mudar, entendeu? Então, o envelhecimento, ele aumenta o risco da hipertensão arterial em ambos os sexos, tá? Então, pessoas de mais idade, elas têm uma chance maior de desenvolver. Isso porque elas já estiveram expostas aos fatores de risco, né, por mais tempo do que as pessoas mais jovens. Mas não significa que os jovens eles não possam estar desenvolvendo também. Porém, a gente está se tratando aqui de uma doença crônica. Tá? Então, a doença crônica, ela não é uma doença que se instala rapidamente. Então, ela leva tempo para poder se instalar. Então, ela pode levar aí 10, 15, 20, 30 anos para poder se instalar. Então, geralmente costuma apresentar-se em pessoas de mais idade. Porém, repito, qualquer pessoa pode desenvolver diabetes e hipertensão. Raça também, gente, é outro fator, tá, de risco não modificável. Você nasceu negro, você nasceu branco, pardo, índio, é uma coisa que você não tem como modificar, certo? Então, a raça é outro fator de risco não modificável. A hipertensão arterial sistêmica, ela é mais comum em pessoas da raça negra. Então, estudos comprovam essa, essa realidade, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima dos fatores que sejam modificáveis, porque esses aqui a gente não vai conseguir intervir. Mas se a gente aplicar em cima desses fatores não modificáveis um estilo de vida saudável com alimentação saudável, associado à prática de exercícios físicos, aí a gente vai conseguir minimizar as chances de desenvolver a doença, e aqueles que já estão doentes, a gente vai conseguir manter um estilo de vida saudável mesmo com a doença e fazer o controle adequado da patologia. Aqui eu trago para vocês os fatores de riscos modificáveis. O que seriam esses fatores de risco modificáveis? É tudo aquilo que vocês podem modificar. São hábitos, comportamentos que vocês podem estar modificando para você ter um estilo de vida melhor, uma saúde melhor. Então aqui o primeiro que eu trago para vocês é a obesidade. Então a obesidade é um fator de risco para hipertensão arterial, tá? Pessoas que estão acima do peso, elas têm uma tendência de ter chance de infarto maior, chance de um AVE isquêmico maior, isso porque as placas de gordura, elas podem correr pelos vasos sanguíneos, e aí elas podem obstruir uma região do miocárdio ou do cérebro, e pode estar desencadeando um infarto ou um AVE. Além de essas placas bloquearem a passagem do fluxo sanguíneo e, por conta disso, acaba aumentando a pressão dentro dos vasos. Então, a obesidade é um fator de risco modificável, tá? Que as pessoas, os indivíduos, eles podem estar optando por um estilo de vida mais saudável. Outro fator de risco é o tabagismo. Então, o fumo, ele é um fator de risco também, como vocês já viram, mas ele é modificável. Se o indivíduo quiser, ele pode estar eliminando ou minimizando para que também ele não venha causar nenhum abstinência nessa retirada dessa droga, né, do seu organismo. O tabagismo ele não está diretamente ligado à hipertensão arterial, porém é um. Então é importantíssimo a gente estar orientando o nosso paciente para que eles venham estar abandonando ou minimizando, né? Excesso de sal, gente. Então o sódio, o cloreto de sódio, ele é um fator de risco também muito grande e que ele deve ser eliminado o máximo possível. Mas os indivíduos eles não devem tirar por completo, porque a gente precisa do sódio para poder as nossas funções metabólicas ocorrerem. Porém, a gente deve utilizar uma quantidade reduzida, tá? Então, esse sódio, esse cloreto de sódio, pode facilitar e agravar a hipertensão. Então, a gente tem que orientar o paciente que ele não vai remover tudo, mas ele deve utilizar em uma dosagem
muito menor do que o que costuma utilizar. E só lembrando, gente, que o sal, o sódio, ele está presente não somente nessa forma desse pozinho branco que a gente conhece, que utiliza na, nas comidas domésticas mesmo, né? Mas a gente tem sódio em muitos outros alimentos, principalmente alimentos processados e ultraprocessados. Então a gente tem que orientar o nosso paciente acerca desses alimentos também. Outros fatores de riscos aqui modificáveis. A gente tem aqui a bebida alcoólica, tá? Então o uso abusivo de bebidas alcoólicas se associa à hipertensão arterial, certo? E a gente tem também falta de exercício físico ou sedentarismo. Então, a vida sedentária ela também contribui para o excesso de peso. E aí eu já expliquei a respeito do excesso de peso. Estresse também, gente, ele pode estar desencadeando na hipertensão arterial sistêmica, nesse aumento da pressão, e ele é um fator de risco modificável que você pode estar trabalhando essa situação. Então, excesso de trabalho, angústia, preocupações e ansiedade podem ser responsáveis pela elevação da pressão arterial. Então, é muito importante a gente estar passando essas informações para o nosso paciente, porque não adianta a gente somente dar o remédio ao paciente, orientar o nosso paciente acerca do uso dessa medicação, mas é um paciente que ele vive em um ambiente que não é propício, então é a mesma coisa da gente estar, como diz o ditado, dando água a cavalo, não é? Então, a gente deve trabalhar isso, a gente trabalha o paciente, mas a gente tem que analisar o contexto no qual ele está inserido, porque senão a gente só vai ficar dando medicamento, 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 e o fator real que está causando aquele problema a gente não vai conseguir intervir. Então a gente tem que ter um olhar mais holístico para o nosso paciente. Pronto, agora você pode perguntar, né? Quais são os sintomas da hipertensão arterial? E eu vou responder para vocês aqui agora. Geralmente, não existem sintomas que sejam relacionados apenas à hipertensão arterial, certo? Como eu já falei, a hipertensão arterial é uma doença assintomática. Então, ela pode apresentar problemas que estejam relacionados a outros problemas que ela, na verdade, já causou. Então, aqui eu trago para vocês alguns principais sinais e sintomas da hipertensão. Dores de cabeça, hemorragia nasal, mas só lembrando que essas hemorragias elas podem acontecer em qualquer parte do corpo também, principalmente na pele. Cansaço excessivo. Vamos lá. Esses foram os principais sintomas. E, gente, o paciente pode sentir, como eu já disse, dor de cabeça, hemorragia, cansaço excessivo, dentre outros sinais e sintomas. Vai depender da situação do paciente. Consequências da pressão alta. Então, o que uma pressão alta ela pode causar no organismo de um indivíduo? Então, aqui primeiro, derrame cerebral, que seria o AVE, né? AVE isquêmico, na verdade, mais o AVE hemorrágico, porque o AVE isquêmico ele vai precisar de um trombo, um coágulo para ele estar obstruindo aquela área. Mas o aumento da pressão pode fazer com que haja ruptura de vaso arterial dentro do cérebro e cause o hemorrágico. Diminuição da visão por lesões da retina, tá? Então essa pressão alterada pode estar provocando essas lesões da retina e diminuição da visão. Lesão nas artérias, então dependendo aí de como for o tipo, né, dessa doença, a evolução dela. Danos sérios nos rins, porque a gente vai aumentar o fluxo sanguíneo, então esse rim ele vai ter que trabalhar além do que ele costumava trabalhar antes da doença. Ele vai ficar sobrecarregado e ele pode ter algum dano, certo? Então esse paciente pode apresentar desgaste acelerado no coração por doenças no coração, como infarto, insuficiência cardíaca e arritmias. Então tudo isso aqui são consequências da pressão
arterial alta. Tá, mas como pode ser o tratamento da hipertensão arterial? Então, como tratamento, a gente tem não medicamentoso, que seria mudanças comportamentais no estilo de vida. O paciente ele é orientado a alimentar bem, a evitar ingesta exacerbada de sódio, alimentos muito gordurosos, evitar alimentos processados, ultraprocessados, praticar exercício físico, não ser tão sedentário, e com isso ele pode estar tratando a doença indo a também. E a gente tem o tratamento medicamentoso, onde o paciente ele vai utilizar determinadas drogas, como captopril, dentre outras aí que a gente tem, e o médico ele vai estar prescrevendo de acordo com a situação de cada paciente, porque tem determinada droga que pode causar arritmia no paciente, causar aumento do ritmo cardíaco, e aí não é aconselhável que qualquer paciente utilize qualquer medicamento, que o médico avalie a necessidade de cada paciente. Então, para começar, a gente deve orientar nosso paciente a fugir do sal, tá? Então, ele continua sendo um dos grandes nomes, tá? Da pressão arterial. E segundo, reduzir a ingesta de alimentos com muitas calorias e diminuir alimentos em gordura animal. Então, aqui também é uma forma de estar controlando e tratando também e evitando, na verdade, o surgimento dessa doença. Permita-me agora demonstrar o que seria uma dieta para hipertensão arterial. O paciente hipertenso deve estar da melhor maneira possível. Que a gente deve respeitar as condições do nosso paciente. A gente não vai dizer para o paciente compre, deixa eu ver, cereais, compre isso, compre aquilo, que talvez não seja a realidade daquele paciente. Então a gente tem que conversar com o nosso paciente de uma forma que ele venha ter condições para aderir àquilo que a gente está orientando a ele. Então a gente recomenda o seguinte, que ele venha utilizar alimentos, frutas frescas e sucos, né? Então essas frutas a gente tem que ter cuidado, porque se o paciente for diabético, porque muitos pacientes hipertensos eles também são diabéticos, então a gente tem que ter um cuidado, porque tem determinadas frutas que ele não vai poder fazer uso porque são frutas muito doces, e o açúcar ele aumenta a glicemia no sangue, então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Verduras frescas, aves, né, carne branca, pescados, carnes magras e cereais. Mas, como eu disse e volto a dizer, a gente tem que respeitar as condições e individualidade de cada paciente. Alimentos que seriam alimentos não recomendados. A gente tem aqui frituras, creme de leite, maionese, frios, embutidos, que são outro grupo de vilão, né? Que seria salsicha, linguiça, presunto, mortadela, salame, entre outros, né? Então, banha também e enlatados não devem ser orientados para esse tipo de paciente, certo? Porque o teor de sódio, de gordura é elevadíssimo nesses alimentos, além dos conservantes e outras substâncias prejudiciais. Então, deve-se manter totalmente, deve-se parar totalmente de usar bebida alcoólica, porque, como eu falei anteriormente, a bebida alcoólica, ela também não é a melhor alternativa para pessoas hipertensas, certo? E também para pessoas com diabetes. Uma dica muito boa para a gente passar para o nosso paciente a respeito do exercício físico, tá? Então, a prática do exercício físico, a gente tem que ter um cuidado ao passar para o nosso paciente, porque às vezes ele pode pensar que o exercício físico é somente ir para a academia, e não é. Então, o Ministério da Saúde hoje ele recomenda que os indivíduos
né, eles façam uma caminhada de 150 minutos por semana, que daria 30 minutos por dia. Então, a caminhada de 30 minutos por dia é necessário para que esse paciente venha ter um estilo de vida melhor e mais saudável. Lembre-se, hipertensão arterial não tem cura, mas tem controle e a gente pode estar prevenindo também. Né? Então, como já dizem os mais velhos, prevenir é melhor do que remediar. E isso é verdade. E a gente deve também estar incentivando o paciente para não abandonar o tratamento, né? Já que é uma doença que ele vai precisar conviver com ela, então a gente tem que orientar a respeito da adesão desse tratamento. Pronto, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre diabetes, certo? Então vamos lá. Quando eu falo de diabetes, gente, eu tô querendo me referir ao seguinte: o diabetes é o quê? O nível de açúcar no sangue está elevado acima do que deveria. Tá? Então, a partir de agora, a gente não vai falar mais açúcar, vamos falar glicose. Então, a glicemia, hiperglicemia, né? Que essa hiperglicemia causa diabetes. É causada pelo que? Hiper, você já sabe que lembra muito, elevado, alterado. E glicemia vem de açúcar, glicose, né? Então, o diabetes é justamente isso. O aumento de glicose na corrente sanguínea. E esse aumento de glicose ele pode se dar por algumas situações. A gente pode ter uma diminuição na produção de insulina e a gente pode ter também um aumento de glicose no sangue de acordo com a alimentação que esse paciente venha estar fazendo uso. Né? Então ele ingere mais glicose do que a capacidade que o organismo dele tem de eliminar essa glicose. Insulina, gente, quando eu falo de insulina, a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, tá? E ele tem a função de se ligar às nossas células para fazer com que essas células abram canais e esses canais serão utilizados para que a glicose entre na célula e lá ela seja metabolizada em forma de energia. Vamos lá. Quem dá a permissão para o açúcar entrar na célula é um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas, como eu falei anteriormente. Né? Então, aí na imagem vocês conseguem ver. Desculpa. Na imagem vocês conseguem ver a seta indicando onde que está o pâncreas. E é ele quem produz esse hormônio chamado insulina. Tanto a insulina quanto o glucagon. Mas a gente vai se ater mais à insulina. Vamos lá, gente. Em relação à diabetes, a gente tem basicamente dois tipos de diabetes. A gente tem a diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Onde a diabetes do tipo 1 é aquela a doença em que o indivíduo ele já nasce com ela. Ou então desenvolve ainda na infância. Já a diabetes do tipo 2, ela é aquela que o indivíduo ele adquire durante a sua vida e pode estar relacionado à exposição a fatores de risco que são muito semelhantes ao da hipertensão, né? Mas aqui em relação ao diabetes a gente tem
a pessoa se alimentar frequentemente com alimentos pobres, né, nutricionalmente falando, e alimentos ricos em glicose e hidrato. E aí o nosso organismo ele chega um momento que ele não consegue dar conta de produzir insulina para poder eliminar toda essa glicose e uma falência no pâncreas, que é o órgão que produz essa insulina. Então, se há falência no pâncreas, não vai produzir insulina ou vai produzir pouca, então vai ficar acumulado muita glicose. Então, por isso a gente pode desenvolver a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, o indivíduo ele já nasce com ela ou pode desenvolver ainda na infância. Vamos lá. Então, diabetes tipo 1, antigamente era chamado de infarto juvenil, né? Porque, como eu disse, o indivíduo já nascia com ela ou desenvolvia ainda na infância. E diabetes tipo 2, em geral, ela costuma aparecer em adultos, tá? Mas pode aparecer também nas crianças e adolescentes e qualquer pessoa. E está relacionado a hábito de vida, tá? Diabetes tipo 1 é causada por um defeito, tá? Então esse defeito pode ser a destruição das células que fabricam a insulina. Então vai haver uma falência no pâncreas. Então esse pâncreas ele pode estar sofrendo aí algum tipo de agressão ou ele pode estar trabalhando além do que ele teria capacidade e aí ele vai destruir as células que produzem. Diabetes tipo 2. Ela é causada por dois defeitos. Na verdade, ela pode ser causada por dois defeitos. O primeiro seria: as células não dão muita permissão para o açúcar entrar, né? Então pode ser um defeito nas células do nosso corpo. E o segundo seria que o pâncreas se cansa de fabricar insulina e ele acaba chegando em um processo de falência. E por conta disso o indivíduo pode estar desenvolvendo a diabetes tipo 2. Paciente diabético do tipo 1, ele vai estar utilizando sempre a insulina. Então, ele é um paciente insulino-dependente. E paciente do tipo 2, ele precisará utilizar o medicamento oral e ou insulina. Então, não segue a regra para o paciente tipo 2. Vai depender da situação que ele vai apresentar, né? Só um instante. Ok? Então, gente, vamos dar continuidade aqui. O diabetes ele pode aparecer em crianças e em adultos que estejam acima do peso. Então, lembra lá que eu falei na hipertensão, que também a obesidade é um fator de risco. Então, por isso que muitas das vezes o paciente que ele é diabético, ele costuma ser hipertenso, tá? Pacientes que não fazem atividade física, então sedentarismo também é um fator de risco. Pacientes que não têm uma alimentação, indivíduos, na verdade, que não têm uma alimentação adequada, ele come qualquer besteira, faz ingesta de carboidrato além do necessário. Quem tem pressão alta, tá vendo? Então eles têm uma relação, né? Quem teve diabetes na gravidez e pessoas acima de 40 anos de idade, eles têm mais chance de estar desenvolvendo. Porém, qualquer um, viu, gente? Ninguém tem escape de desenvolver diabetes. Outra coisa aqui, gente, que é muito interessante, que a gente tem um tipo de diabetes que ele é diabetes gestacional, que a mulher ela pode apresentar diabetes no momento da gestação. Só que essa diabetes ela é transitória. Então a paciente ela pode ficar diabética no período da gestação e depois que ela pare, a diabetes ela pode sumir ou ela pode continuar com a diabetes, mas geralmente
costuma sumir após a gravidez. Mas essa mulher que já teve diabetes no período da gravidez, posteriormente ela pode estar desenvolvendo diabetes do tipo 2. Principais sinais e sintomas da doença, né? Da diabetes. Esse indivíduo que está doente, ele vai sentir muita fome, tá? E essa fome exacerbada a gente costuma chamar de polifagia. Então, polifagia é muita fome que esse paciente vai sentir. Ganha ou perda de peso. Então, esse paciente ele pode ter essa alteração, né, de ganhar ou diminuir peso, vai depender muito do paciente. Tem uns que emagrecem muito de uma hora para outra e tem outros que engordam também, mas geralmente eles emagrecem bastante e depois eles dão uma engordada. Muita sede a gente chama de polidipsia, é um termo técnico utilizado, tá? Então, um paciente que ele vai sentir polifagia, polidipsia, poliúria, que é muita urina, então o paciente ele urina bastante, tá? Então ele apresenta poliúria. Desânimo, gente, fraqueza, cansaço físico, alterações visuais, cegueira e infecções que posteriormente pode estar resultando em amputação de membros inferiores. Vamos lá. Como controlar o diabetes? Educação. Primeiro de tudo, a gente tem que educar o nosso paciente. Né? É importante a participação do diabético e sua família no processo educativo. Mudar requer a participação de todos da família. É muito difícil a gente fazer uma dieta em uma casa onde somente uma pessoa está fazendo. Não é verdade? Então, a pessoa está fazendo dieta e está todo mundo na casa comendo lasanha, comendo cheeseburger, comendo tudo. Então vai ser muito difícil. Então, se todo mundo entrar na visão, é muito mais fácil de ajudar aquele paciente e até mesmo daqueles se prevenirem de desenvolver futuramente. Então, a gente deve estar fazendo essa educação em saúde, abrangendo toda a família. A alimentação, gente, é muito importante orientar esse paciente para que ele venha estar comendo alimentos naturais, principalmente frutas, porém não é qualquer fruta que esse paciente pode estar utilizando, tá? Então, manga, que é muito doce, uva demais, então não pode, viu, gente? Ele pode comer, pode, mas não em excesso e frequentemente. Então, eles têm que estar fazendo o rodízio desses alimentos. Legumes, verduras, cereais e laticínios com baixos teores de gordura. Usar menos sal, açúcar e fritura. Dar preferências a carnes brancas, que elas costumam ser mais saudáveis, e evitar bebidas alcoólicas. Outra coisa que é muito importante também é suspender o tabagismo. Então, o fumo ele agrava várias doenças nos rins, no coração e nos olhos. Dificulta a redução do açúcar pela insulina, aumenta a pressão e o colesterol, reduz a circulação de oxigênio no organismo e provoca rugas. Então, a gente deve orientar o nosso paciente a estar abandonando o fumo. Aumento da atividade física. Mexas. Então, a gente deve orientar o nosso paciente a fazer atividade física, porém a gente não vai tirar ele do sedentarismo e torná-lo atleta da noite para o dia. A gente tem que estar orientando ele a começar devagar. Então, uma caminhada de 30 minutos por dia, não é? Então, a gente tem que ir devagarinho. Mas o exercício ele faz bem para o corpo e para a mente. As pequenas práticas da vida diária previnem as doenças e melhoram a qualidade de vida. Então aqui, gente, os melhores locais para aplicar a insulina seria nessas partes mais escuras onde vocês estão vendo. Tá vendo? Então a gente tem aqui nos braços, na parte externa e superior do braço, que é onde tem uma gordurinha que a gente chama de tecido adiposo. Nas coxas desse paciente também, na região abdominal e na região glútea. Então, ao redor do umbigo, é um local bom para a gente poder estar orientando o paciente para que ele próprio venha estar se auto-administrando a insulina diariamente.
Algumas dicas aqui, algumas orientações antes desse paciente estar realizando a administração da insulina. Lavar bem as mãos, gente, as mãos devem ser lavadas sempre antes de qualquer procedimento. Limpar a tampa do frasco com algodão a álcool. Rolar o frasco nas mãos para misturar a insulina, porém tem que ter cuidado para não agitar o frasco. Retirar a capa da agulha sem encostar o dedo para não contaminar. Puxar o êmbolo da seringa até a marca da quantidade de insulina que o paciente venha a utilizar, né? Injetar o ar dentro do frasco. Isso permitirá que a insulina seja facilmente retirada do frasco. Virar o frasco e seringa para baixo, puxar o êmbolo lentamente para aspirar a insulina para dentro da seringa. Verificar se existem bolhas de ar, bater o dedo na seringa onde estão as bolhas ou injetar a insulina de volta no frasco. Retirar a dose que vai usar e administrar no paciente. Certo? Gente, nós devemos ter alguns cuidados com o paciente, tá? Para evitar justamente a amputação de membros inferiores e evitar também o pé diabético. Então a gente deve orientar o nosso paciente para lavar os pés e após o banho ele secar bastante os pés, principalmente entre os dedos. Se utilizar algum tipo de óleo é bom, mas não utilizar entre os dedos para não ficar úmido o local. Utilizar sapato adequado, tá? Então, sempre que for evitar cortar a unha, se for cortar a unha, não está mexendo os cantos, desencravando, não tira a cutícula, não tira nada. Se precisar fazer algo do tipo, procurar uma podóloga que seja especialista em diabéticos. Certo? Então, são informações básicas. Orientar o paciente também a respeito do rodízio que deve ser feito na administração da insulina. Então, ele não vai administrar a insulina todos os dias no mesmo braço, no mesmo local. Então, ele vai mudando o local para não ficar um tecido com fibrose, né, enrijecido. Então a gente deve orientar o nosso paciente a respeito disso. Utilizar sandálias confortáveis, nunca, em hipótese alguma, o paciente fica andando descalço, porque se ele se cortar, ele vai ter dificuldade para cicatrizar. Certo? Então, gente, nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que possam ter compreendido. E vocês que assistiram agora, vocês irão fazer o fórum de comentários, né? Então vocês irão fazer um comentário a respeito desse vídeo, tá? Um comentário próprio de vocês com suas palavras e vocês irão responder com um comentário de um colega, aleatório qualquer um. Certo, gente? Espero que eu possa ter contribuído com o conhecimento de vocês, espero que vocês realmente tenham entendido, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau.